Maíra Goulart. Como é que foi lá em Fortaleza, Maíra Goulart? Você acabou de voltar lá, foi bom? Não. Não? Os processos do Andes não são bons. Não são bons. Imagina você estar num evento em que ele está combinado para começar às 9 e terminar às 10 da noite. Eu sou contra esse tipo de evento. É muito desgastante. É que eles têm que fazer assim. Rave que as pessoas usem drogas, porque senão não faz sentido, gente. É muito cansativo, né? Exaustivo, a metodologia é kafkiana, tudo tem a mesma importância, ou seja, as coisas não são niveladas pela importância. Eu sou muito crítica da forma como o movimento sindical é conduzido pelo Sindicato Nacional, né? Nós somos uma AD de oposição. Fala a sigla Andes, qual que é o significado mesmo? Eu acho que é a Associação Nacional dos Docentes, eu não sei de qual, mas é o sindicato que representa todos que estão na carreira do Magistério Público Federal, e estadual e municipal. É o Magistério Público, reunindo todas as instâncias federativas, e inclui também a carreira dos EBTTs, que são os professores que, dentro do escopo do Magistério Público Federal, atendem as CAPES, as escolas dentro dessa matriz, né? Escolas aprendizes. No Rio tem CAP, nos outros estados chama IFES, né? IF, Institutos Federais. Qual que foi o tema condutor Olha, do episódio? o tema condutor é sempre uma coisa muito exógena. Falou-se muito de Palestina, falou-se muito de colonialismo, mas aquilo que estava na superfície era a greve, né? Nós estamos diante de uma negociação com o governo, uma negociação dura, em que o governo está fazendo acenos muito menores do que fez para algumas categorias dentro do Serviço Público Federal. É claro que a gente entende que o impacto fiscal de um reajuste para uma categoria que tem 70 mil docentes é diferente de uma categoria que envolva auditores fiscais, que são muito menos, né? Mas o desnível nos reajustes, que não são reajustes, na verdade, a gente está lutando por uma recomposição de perdas inflacionárias. É sempre assim. E aí o debate era entrar ou não em greve. O resultado foi entrar em greve. Vai entrar? Já está. Entrar, não. O Sindicato Nacional deu indicativo de greve. Tá. E aí ele funciona, né, como uma espécie de, não é bem uma federação, porque não existe autonomia plena das entidades, mas as entidades precisam referendar cada universidade, se aderem ou não a essa greve. Maíra Goulart, a Maíra fez um estudo fantástico, inclusive ela escreveu lá de Fortaleza, né? Um estudo aqui, Teologia do Domínio, que está publicado na Terra é Redonda. Eu vou no site A Terra é Redonda, né? Eu vou dar o link para vocês. É um artigo muito técnico, né? Mas muito legível também, assim, não impede a leitura dos não especialistas, vamos dizer assim, né? Então, um artigo palatável. Eu escrevi junto com um amigo que chama Paulo Gracino. Nós dois somos pessoas de família não acadêmica, somos pessoas não aristocráticas. Se nós não conseguimos escrever numa linguagem acessível, a gente não se corresponde com ninguém, porque a gente vive em um mundo em que tem poucos acadêmicos, né? Eu e ele, a gente tem isso em comum. Perfeito. Antes de entrar especificamente nesse artigo, porque eu quero só contextualizar, porque a Maíra ela estuda muito essa questão das linguagens no fascismo, no bolsonarismo e tudo mais. E eu queria puxar justamente para um enquadramento, Maíra, que é algo mudou daquela manifestação na Paulista, naquele ato da Paulista, para cá, inclusive acelerando aí o desprendimento dos militares que você previu, né? Aquele ato na Paulista marcava a dissociação do Exército, das Forças Armadas, com o Bolsonaro. E a gente está vendo justamente os dois ex-ministros dele, Freire Gomes e o Batista, o da Aeronáutica, que eu já vou pegar o nome todo dele aqui para vocês, depoimentos contundentes e que, segundo a Polícia Federal, né,
fecharam todas as lacunas que faltavam ali para a comprovação realmente da tentativa de golpe. Parece que foram 2 minutas, não foi nenhuma minuta apenas, né, golpista. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo. Bem, esse momento está me impactando muito enquanto pesquisadora do bolsonarismo, né? Porque eu sempre trabalhei com a relação entre Bolsonaro e militares na perspectiva de que Bolsonaro era alguém que mobilizava os militares como base de apoio. E agora, esses dados recentes que estão vindo à tona me fizeram voltar a pesquisar a relação dos militares com Bolsonaro, e agora eu fico em dúvida dessa relação entre criador-criatura. Eu quero até ouvir o que os ouvintes, as pessoas que estão assistindo, têm a dizer sobre isso, porque cada vez mais me parece que esse descolamento, né, dos militares e esse esforço do Bolsonaro na sua manifestação, né, no seu ato de força, de proteger os militares, não tinha nenhum militar lá. Os militares que tiveram presente em toda a trajetória discursiva, parlamentar, presidencial, como candidato, os militares são um fio condutor da ascensão de Jair Bolsonaro e não estavam presentes nessa manifestação. Ou seja, passa uma impressão de que Bolsonaro é tipo um absorvente, que depois que a gente usa, a gente joga fora. Não é nem um copinho coletor que a gente usa, higieniza e guarda. Gostei, eu fiz essa metáfora bem feminina, né? Porque a gente está diante de um ambiente completamente misógino, falando da relação entre dois entes absolutamente misóginos, mas eu acho que essa analogia é útil, né? Como os militares não vão pegar caixão e estão se desconectando, não das pautas, não das causas, continuam sendo um peso conservador na nossa república, um peso antirrepublicano na nossa república, mas estão se descolando dessa figura, que é Jair Bolsonaro, porque percebem que ela é cada vez mais prescindível. Outra viragem que apareceu na minha cabeça a partir desses últimos eventos, né, e que eu quero continuar escrevendo sobre isso, e quero até fazer isso em colaboração, não só com o Paulo, mas com todo mundo que tiver interesse, é tentar entender melhor qual é o papel estruturante que esses militares tiveram nessa trajetória e como que eles foram, talvez, os principais beneficiados por essa trajetória de Jair Bolsonaro, não só dele enquanto presidente, mas dele enquanto parlamentar, que foi um porta-voz da oposição que os militares fizeram à Comissão Nacional da Verdade. E a Comissão Nacional, eu voltei a estudar isso, né, e aí posso trazer para vocês, a Comissão Nacional da Verdade, cujas recomendações mais determinantes eram sobre as escolas de formação militar. Os processos de progressão e reforma dos militares dentro do serviço, né, dentro das Forças Armadas, mas também as escolas de formação. As escolas de formação que estão os núcleos de reprodução de valores antidemocráticos, de defesa da ditadura, de defesa dessa ascendência do poder militar sobre o poder civil. E Bolsonaro foi o porta-voz. E olha a importância dele ter sido expulso. Ele, por ter sido expulso, eu coloquei isso no meu texto, ele pôde falar o que militares da ativa não poderiam falar publicamente, porque seriam, de alguma maneira, rechaçados pelo poder civil. Mas Bolsonaro, como era expulso, como era um ninguém, e se mantinha como tal, ele pôde vocalizar essa oposição contundente que os militares fizeram nos bastidores à Comissão Nacional da Verdade e a sua tentativa de restringir o poder dos militares de se promoverem a si mesmo, se anistiarem a si mesmo, e isso ficou muito nítido, né? Não sei se você está acompanhando, que a gente está em curso um julgamento importante de um crime que aconteceu no Rio de Janeiro, em que militares do Exército fuzilaram um carro de uma família indo a um chá de bebê, e com isso mataram também um catador que tinha ido ajudar essas pessoas que estavam sob tiro. Foram 200 tiros. E a gente teve agora
dentro do Tribunal Militar, já 2 sentenças que disseram que foi legítima defesa. Legítima defesa? Eles disseram isso? Que ninguém tinha armas. Óbvio que ninguém tinha. Isso até é ridículo falar. Pessoas não andam com armas, né? Pessoas que estão indo para chás de bebê e catadores de lixo não são um público que anda armado. E eles receberam 200 tiros. Os militares não receberam nenhum, óbvio. E os dois ministros militares decidiram até... Faltam outros, né? O julgamento está em curso, que foi legítima defesa. Então, é aquilo que a gente conversa... que foi legítima... Peraí, estão alegando que foi legítima defesa de quem atirou? De quem atirou. Quem atirou. Quer dizer, o que é uma absoluta loucura, né? Isso não vai ficar assim, evidentemente. Acho que eles não vão conseguir. Eles estão sendo julgados em tribunal militar? Ah, então é isso. Mas o tribunal militar não vale, né? É uma besteira aquilo lá. É uma loucura aquilo lá. Ô Maíra, olha que coisa terrível isso. Você deve estar, enfim, bem indignada com isso, assim como eu fiquei agora, porque eu não sabia que estava rolando... Todo dia que a gente conversa aqui, a gente fala o quê? É preciso que a sociedade chegue à conclusão de que chegou o momento de abrir essa caixa, chegou o momento de diminuir a ascendência do poder militar sobre o poder civil e a capacidade deles de julgarem a si mesmos. Claro. O tribunal militar é o primeiro que tem que ser extinto, né? Que é uma coisa só para guerra, né? Só se a gente tiver guerra. Agora, eu tô aqui impressionado. Maíra, vou ler comentários aqui, o pessoal está participando bastante, e vamos seguir nesse tema aqui na sequência. Carlos Wilson, Maíra, tudo bem? No Congresso do Andes, alguma novidade sobre queda da... Você não quer me cobrar que eu saiba de qual que é a IN66, Carlos Wilson. Ajuda essa representante, essa dirigente sindical. A vida é difícil, Carlos gente. Wilson, por favor, traduz aqui que a gente volta no seu comentário. Rita Vieira, Andes é a Associação Nacional dos Centros de Ensino Superior. Olha a diferença, uma mulher ajudando uma mulher, sororidade. Roberto Martins, Maíra, existe conexão entre postura dos sionistas com palestinos e a teoria da dominação em uso por neopentecostais no Brasil? Está no nosso texto, Roberto, o professor Paulo Gracino, que escreveu o texto comigo, é um grande especialista em ciência da religião. Ele não gosta que a gente use esse termo, é um sociólogo importante que estuda religião há muitos anos e ele disserta sobre isso. Confere no texto, porque ele tem autoridade. Olha, eu acabei de colocar no bate-papo o link para vocês lerem o artigo da Maíra Goulart e do... Deixa eu pegar o nome dele aqui, Gracino, do Paulo Gracino. Professor da UNB, gênio da raça. Vamos para uma banca hoje. Aqui no site da Terra Redonda, que é o site que reúne os maiores acadêmicos intelectuais do país e muitos também do mundo todo. Um site referência. Maíra, eu estava falando aqui com o João Amorim que o que está me impressionando nesse momento histórico que a gente está vendo, primeiro que assim, quando a gente vê essa necessidade de rever a posição das Forças Armadas e tudo mais, é inegável que pela ferida ter sido aberta, que é justamente a eleição do Bolsonaro, essa oportunidade surgiu, né? Se a gente pudesse ter de explicar historicamente, né? Por que Bolsonaro foi eleito um belo dia nesse país chamado Brasil? Enfim, talvez era o que precisava para a gente fechar essas contas, né? Da ditadura militar e tudo mais. Você vê essa ponta solta e você vê, digamos assim, uma justificativa histórica, né? Para a presença dessa criatura horrorosa, horrenda, pusilânime na nossa história, para se abrir essa caixa? Eu tenho argumentos bons sobre isso, a gente tem que sistematizar. Olha só, quando a gente compara a extrema-direita no Brasil com a extrema-direita, por exemplo, na Argentina, o componente militar não está presente nos discursos de Javier Milei. Ele é muito secundário, muito terciário, quaternário. Por quê, né? Bolsonaro ele é um filho de uma transição pactuada
incompleta, uma transição na qual democracia e ditadura não delinearam limites entre si. Aqui começa algo novo. E a gente vai mostrar o que nos difere dessa ditadura que a gente venceu. Para isso, é importante, é crucial punir quem cometeu crimes de Estado, que é disso que a gente fala. Por exemplo, quando se faz uma analogia entre os crimes que os militantes de esquerda cometeram no período, essa analogia não procede. Eles não eram funcionários públicos. Os crimes que eles cometeram podem ser punidos pela justiça comum. Eles eram pessoas comuns que cometem crimes ou não. A gente está falando de crimes de Estado, de pessoas que estavam usando seus salários, seus mandatos, a sua incumbência pública para cometer crimes. E a nossa democracia não traçou esses limites. Esses mesmos militares puderam, dentro das suas casernas, continuar dando aulas, formando novas gerações com esses valores. E o fizeram. Esses militares sustentaram politicamente Jair Bolsonaro. Esses militares foram o principal elemento do governo de Jair Bolsonaro. Eles ocuparam ministérios não só relativos à segurança, mas ministérios de diversas naturezas. Eles conseguiram uma ascendência inédita sobre o poder civil. Inclusive, uma ascendência pecuniária. A reforma trabalhista deles foi super favorável, os reajustes que eles conseguiram foram super favoráveis, a liberação do porte de armas favoreceu a ascendência dele nesse controle, nessa concessão de registro, isso tudo gera recurso. Enfim, são inúmeros os fatos que mostram como que a relação entre Bolsonaro e os militares, cada vez mais, me parece uma relação de criador e criatura. Ou seja, os militares criaram Jair Bolsonaro, ele é um filhote. Ele é um título dos militares. Um infiltrado nesse universo político, talvez, né? Que os militares estariam vetados. Agora, o que eu acho que a gente precisa fazer no Brasil também, uma discussão que tem que, inclusive, participar aí da grade curricular das escolas, que precisa ser renovado, né? O currículo das escolas militares de oficiais, que eles estão ali reproduzindo mais do mesmo o tempo todo. É que o Exército Brasileiro, Maíra, me corrija se eu estiver enganado, ele nasceu antes da República, nasceu antes do país, né? Parece que é uma instituição à parte, que se entende, né, mais importante do que o próprio Brasil. Me parece que tem uma questão de ordem estrutural aí que permeia todo o funcionamento, né? Eles participaram de todos os golpes que houveram no Brasil, estavam sempre ali presentes, como se fosse uma força externa, sabe como o Vaticano era na Europa, na Idade Média e depois, né? Uma coisa assim externa. Você já se debruçou um pouco sobre essa questão histórica da composição do Exército? Eu acredito que isso seja o resultado de uma desvalorização também histórica da política, né? Como a política é uma esfera desvalorizada, e com uma certa razão, né, tendo em vista a ascendência das elites locais, essas elites que são patrimoniais, que são fisiológicas, que são extrativistas no sentido mais corrente, ou seja, elas não chegam sequer a ser elites comprometidas com um desenvolvimento produtivo, mas assim pela perpetuação do seu sistema de exploração nos seus locais, essas elites têm uma sobre-representação no nosso sistema político, sobretudo no legislativo, mas também no judiciário, uma vez que as elites são um círculo entre si, né? Então, os militares, de alguma maneira, se viam acima dessa política que, de alguma forma, é considerada rebaixada. O problema é que eu acho que isso é uma bravata que ninguém pode acreditar, uma narrativa, porque há um elemento pecuniário nesse processo todo. Eles ocuparam cargos no governo e se locupletaram economicamente disso. Não é nem uma
um republicanismo altruísta por parte dos militares. Tem um elemento pecuniário e um elemento de autoproteção mesmo. Ninguém vai punir os nossos crimes, a gente vai poder continuar se comportando alheio à legalidade, com a nossa própria legalidade, nos protegendo a si mesmo. Então, eu acho que existe um corporativismo e uma dimensão pecuniária muito forte que a figura de Jair Bolsonaro representa, uma vez que a própria expulsão dele se dá, e isso existe até relatos do próprio Exército, porque ele tinha demasiado interesse em temas pecuniários. Aquela minha pesquisa que eu sempre comento, né, em que eu estudo os discursos do Bolsonaro enquanto legislador, ou seja, enquanto parlamentar, nos seus 27 anos no parlamento, deixa isso claro. A categoria que está mais presente nos seus discursos é a 104. A 104 diz respeito a aumento de gastos com exército. Aumento de gastos. Ele quer salário, ele quer benefício, ele quer pensão, e ele se comporta como um sindicalista desses interesses dentro do Exército. Dentro do Exército, não, dentro do Congresso. Dentro do Congresso. É o que faz as Forças Armadas Brasileiras serem uma jabuticaba, né? 85% do orçamento é para pagar salário no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas Brasileiras. Só 15% você vai investir em treinamento, curso, sei lá o que precisa. Quer dizer, é uma assimetria total, né, creio eu, com o resto do mundo. Imagina o que numa guerra concreta, um oficial de meia patente mediana, que tipo de dedicação ele vai dar num combate? Ele vai ficar preocupado com a aposentadoria dele, Maíra, né? No caso brasileiro, né? Ele vai se poupar para poder poupar a aposentadoria dele. Eu vou para o bate-papo mais uma vez aqui. O André Lavaquial disse, ótima analogia. Ele está falando do Bolsonaro como absorvente descartável, né? Eu também adorei essa analogia. Bolsonaro, um absorvente descartável. Carlos Wilson, em 66, né? 2022, que limita promoções e progressões funcionais de docentes criado por Bolsonaro. Você lembrou agora dessa... É uma lei? A IN 66, lembrei totalmente. Já há pareceres da AGU para rever, ou seja, voltar ao entendimento. A gente se debruça muito sobre esse tema. O entendimento da lei é o que faz o professor progredir? Ele cumprir os requisitos funcionais e ter o tempo de serviço, que é de 2 anos. A AGU e as procuradorias, durante o governo Bolsonaro, fizeram essa lei ser mais restritiva ao professor, uma vez que condicionaram essa progressão à aprovação de uma banca. Condicionaram o direito e vetaram a possibilidade que esse professor, que tenha deixado de progredir no tempo certo, o faça todo de uma vez. Aí você pode falar assim, gente, mas por que um professor deixa de progredir? Porque a gente é tratado igual um criminoso. Para a gente progredir, a gente tem que fazer um relatório kafkiano, com infinitas páginas, comprovando aquilo. Eu não posso só entregar meu látis que diz o que eu produzi. Eu tenho que ficar preenchendo papel. Então, um professor muito produtivo, principalmente um professor que assume cargos administrativos, ele vai deixando isso para trás. Para um momento em que ele não esteja num cargo administrativo, ele possa fazer essa progressão. O governo Bolsonaro vetou isso. E a gente está tentando rever, né? A questão é, o Antissindicato Nacional deveria ter uma atuação mais combativa junto às instâncias federais para que haja uma mudança de entendimento no nível nacional, que não fique cada universidade tendo que lutar por pareceres mais favoráveis junto à sua própria procuradoria. Tá aí, Carlos Wilson, respondida então sua questão aí, que está sendo revista pelo... Qual entidade que está revendo? AGU. AGU. Paulo Eduardo Canhada está aqui. Maíra, de qualquer forma, existe uma amálgama entre militares e Bolsonaro, na medida em que a tomada de um poder em benefício da corrupção das Forças Armadas é o ideal para obter benefícios pessoais. E aí eu aproveito para te perguntar, em cima do comentário da Paula Eduarda, essa figura do militar legalista, né? Quer dizer, o oficial legalista. Tem os legalistas e os não legalistas. Faz sentido você ter essas duas instâncias? É a veste que eles usam, né? Eles usam essa veste de que, de alguma maneira, eles estariam acima
dessa corrupção generalizada nos costumes, nos valores e na conduta, que caracterizaria não só os políticos, como a própria sociedade. Existe esse ethos, né? Mas como eu falei anteriormente, agora vou trazer alguns outros dados, né? Isso cai por terra quando você estuda a ditadura militar. Eu não o fiz, mas eu tenho vários colegas que o fizeram de maneira primorosa. Dentre eles, eu cito um colega meu da Rural, quando eu dava aula lá, que chama Pedro Henrique Campos, em que ele demonstra como a ditadura ela foi corrupta. Ele estudou a relação da ditadura com as empresas da construção civil e mostra como que foi montado um esquema de enriquecimento pessoal por parte dos militares envolvidos. Então, essa veste que eles desejam colocar em si mesmos de legalistas, de republicanos, ela cai por terra quando você joga um pouco de atenção sobre o período em que eles não tinham fiscalização do poder civil. Perfeitamente. Vocês estão assistindo aqui o 11 News, pedindo para vocês se inscreverem no canal. Também darei um like aqui na nossa transmissão. Maíra, o Edson Antunes está aqui também. Ou é preciso lembrar para que não se repita, é preciso punir para que não se perpetue. Ana Lúcia Ferreira, parabéns, Maíra, pelo seu trabalho. A Denise Leal está querendo saber demais aqui se você é parente do Jango, Maíra. Toda vez eu tenho que explicar que eu não tenho nenhum parente rico, famoso ou com qualquer tipo de prestígio público. Ela só tem o Brizola e o Hugo Chávez. O Guinho, claro, que esse sim tem prestígio merecido na sociedade. Exatamente. André Lobo, Bolsonaro perdeu o sentido para o partido militar, sem condição de entregar mais nada, apostam tudo no bolsonarismo, que está aí e vai ficar, e o antipetismo. Vamos falar então, já que a gente está entendendo o Bolsonaro como um absorvente usado, né, e jogado no lixo, como é que vai ficar esse espólio eleitoral, ideológico, político-partidário do Bolsonaro, que já está sendo disputado à tapa por algumas lideranças aí obscuras da extrema-direita brasileira. Gostei do obscuras. No texto também explora um pouco isso, né? Como que a gente tem algumas vertentes do bolsonarismo lutando entre si para ficar com essa máquina, né? Essa máquina, esse movimento social. Porque é muito triste falar isso, mas o bolsonarismo é um movimento social popular no sentido de que tem popularidade, que tem densidade social, embora ele seja elitista no seu autoentendimento. Não é um movimento social que se identifique com as classes populares, com os pobres. A gente tem, a despeito do caráter estrutural e vertebrador que os militares ocupam para o bolsonarismo, a gente tem uma gramática, né, uma linguagem, um discurso, eu sei que você, Conde, gosta muito desse papo, que vem da narrativa evangélica. Né? Quem confere o tecido discursivo do bolsonarismo é o cristianismo, a verve, é o discurso evangélico. Daí a proeminência de Michele Bolsonaro como uma possível legatária do bolsonarismo, uma vez que ela é nativa nessa linguagem, que é o discurso evangélico. Tanto que, nessa análise que eu faço da fala dela, eu e Paulo, na Paulista, ela faz uma oração, ela fala em prece, e ela fala de uma maneira muito nativa dessa linguagem. Uma outra vertente é uma vertente que eu diria, com muitas aspas, mais moderada, porque mais capaz de se dirigir a outros setores não necessariamente nativos nessa linguagem evangélica cristã, que é o Tarcísio. Tarcísio, ele, no discurso dele na Paulista, ele faz um discurso muito social, um discurso que fala da capacidade do Estado de fazer políticas públicas de infraestrutura e de distribuição de renda. Ele faz um discurso que, tirando por alguns momentos em que ele fala de Deus, um discurso quase social-democrata. Tem um componente liberal social-democrata, né, em que ele fala de liberdade econômica, mas ele fala muito das capacidades estatais. E aí eu acho que ele pode ser um elemento mais capaz de articular segmentos ao centro.
Por quê? Não vamos ser inocentes. A direita, no segundo turno, vota junto sempre. Vota no outro que não o PT. O antipetismo é o elemento que organiza o nosso sistema político desde 94 e vai continuar organizando. Então, aqueles que detestam o PT pelo seu conteúdo popular continuarão fazendo isso na próxima eleição. Então, o desafio é pegar aqueles elementos mais de centro, aquelas margens. Quem vai ser o melhor para pegar essas margens? Daí, Tarcísio sair à frente de Michele, que é muito nuclear nessa narrativa religiosa, cristã, evangélica. Outro elemento que obstaculiza Michele a ser a herdeira é que um dos elementos centrais do bolsonarismo é um componente misógino. Falei disso no início, né? E aí deixar como herdeira uma mulher tem sido visto com suspeição pelo próprio Bolsonaro, que de alguma maneira tem sabotado essa ascendência de Michele como herdeira do seu espólio. Perfeitamente, tá aí. Então tá difícil, né, para que esse espólio. E o Malafaia? Malafaia não te parece alguém que, inclusive, nesse último episódio, nesse último ato, quis protagonizar, e ele vem dizendo coisas, cobras e lagartos do STF. Ele acabou herdando essa função que o Bolsonaro agora não pode mais mobilizar, né? Porque ele já está complicado, ele não pode mais falar mal do Alexandre de Moraes. E o Malafaia está seguindo, né? Atacando. Inclusive, eu estou aqui surpreso, porque não houve nenhuma resposta até agora para o Malafaia. E aí, Maíra? O Malafaia, ele cumpre a seguinte função dentro desse ecossistema bolsonarista. Ele é um líder da extrema-direita radical. Ele já ultrapassou o campo evangélico, ele está muito mais à direita, mais radicalizado do que o próprio campo. Então, dificilmente ele pode ser esse herdeiro, porque ele teria dificuldade de atrair essas franjas mais ao centro, que, em virtude do antipetismo, votam com Jair Bolsonaro, mas podem se descolar caso esse herdeiro seja demasiado radical. Maíra Goulart, eu sei que você gosta muito de pesquisa, né? E agora as suas análises me colocam você também como alguém gerenciando um pouco pesquisa. Você não tem vontade de produzir pesquisas qualitativas, no sentido como a Quest faz, gerenciar isso, administrar? Porque eu acho que seria... Eu sinto a falta de uma mulher nessa cena. O Datafolha... tem lá agora, acho que é uma mulher agora no Datafolha, por acaso, agora a diretora-geral é uma mulher, tem o Felipe Nunes da Quest, tem o IPEC, eu não me lembro quem é o diretor, mas enfim, acho que falta um pouco... eu achei as pesquisas recentes da Quest, por exemplo, um pouco estranhas. Sobre a Lava Jato, também achei estranhíssimo. Estranhas. Me fez resgatar um texto muito legal que eu vou dar na minha próxima disciplina. Eu vou dar uma disciplina que chama Laboratório de Escrita Acadêmica. Mas eu vou discutir muito metodologia, como eu gosto, né? Nessa disciplina eu vou dar um texto que responde muito a essa... Achei estranha a pesquisa da Quest sobre Lava Jato, que é um texto do Bourdieu, da década de 70, em que ele fala assim: a opinião pública não existe, é o título do texto. Quem quiser, depois eu mando... mas é porque pirata, né? Não sei se já está... Mas absoluta. Tem na internet facilmente. Quem gosta de uma pirataria, esse texto é facilmente achado na internet e ele é uma delícia. Que ele mostra como que as pesquisas de opinião precisam ser consumidas com moderação. Mas eu digo isso, mas eu recomendo a todos que consumam pesquisas de opinião o tempo inteiro. Porque uma coisa que eu acho que falta muito para nossas camadas médias é a possibilidade, é a capacidade de se ver no agregado, de se ver a partir de dados informativos. A gente não entende que a gente não é classe média, que nós somos o 5% mais rico da população. Quem ganha mais de 7 mil reais por mês é os 5%. A gente não tem nada a ver com média. Então, assim, alguns elementos que esses dados agregados oferecem fazem falta para essa classe média se ver onde é que a gente está na fila do IBGE. Mesma coisa sobre política. Fica muito essa coisa, política não se discute, política é isso, política é aquilo, quando a gente tem parâmetros e instrumentos que permitem que essa discussão seja balizada. Então, eu gosto muito de pesquisa de opinião, adoraria trabalhar com elas, mas essa possibilidade não existe no meu universo, né? No meu universo eu trabalho sim.
Talvez, a não ser que alguém chame você para participar do Instituto, né? Assim como uma consultora e tudo mais. Eu diria, se eu tivesse um Instituto de Pesquisa, eu ia te chamar, viu, Maíra? Ô, Paulo Amarante, Oi, Paulo. Você tá muito no fundo aí. Abaixa no fundo? Abaixa um pouco. Isso! Aí, agora melhorou? Como é que você está? Agora melhorou. Paulo Amarante, que está na terra boa também da Maíra, né? Os dois estão no Rio de Janeiro, né? No calor. No calor. Isso que eu ia falar, tá sofrendo. O Amarante, você estava com a Maíra aí, falou que ia escrever com o Paulo, eu achei que era eu. Falei, puxa vida, que honra. Será que sou eu? Por que vocês não escrevem um artigo juntos aí sobre comunidades terapêuticas? Uma alegria para mim. Um prazer, seria um prazer. Ô, Paulo, você quer fazer um comentário? Você estava atento aqui ao nosso papo? Eu aproveito. Eu sou um cara muito agitado. Eu teria recebido um diagnóstico de TDAH, alguma coisa assim. Mas eu, como rejeito os diagnósticos, eu continuei fazendo o meu jeito, sou estabanado, eu prefiro isso. Aí, esse dia de terça, eu estou aproveitando como nunca. Eu não consigo ver um programa de televisão parado, um jornal. O 11 News eu fico sentado assistindo, ouvindo você, o João e a Maíra, quietinho, gostando, aproveitando demais aqui esses dias. Essa super terça é o nosso dia da semana, aqui, não é o que está rolando nos Estados Unidos nesse momento. Maíra, um beijo para você, brigadíssimo. Tchau, parabéns. Gente, um prazer. Excelente semana para todo mundo, semana para a gente ficar atento cada vez mais.